Olá, meus irmãos, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês, nós vamos começar uma nova série, e essa série vai se chamar Biografias. O que são biografias? São histórias de personalidades, e eu queria tratar exatamente de biografias cristãs, história de personalidades de cristãos que fizeram a diferença no reino de Deus. Eu me lembro de um autor que ele dizia assim, o Justo Gonzalez, um autor de história da igreja, ele dizia assim que depois da Bíblia e da oração, o que mais edifica a vida de um cristão é a respeito da história da igreja. E eu queria trazer biografias de personalidades da igreja cristã ao longo desses séculos, de pessoas que fizeram a diferença. E hoje eu queria falar sobre um missionário indiano chamado Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh, ele nasceu no dia 3 de setembro de 1889 e ele faleceu no ano de 1929, quando ele tinha por volta de 40 anos de idade. Sadhu Sundar Singh, quando ele completou 14 anos de idade, ele fazia parte na Índia, há várias castas, e ele fazia parte de uma elite, de uma casta alta na Índia, e ele era um hindu. Os seus pais eram hindu, a sua família era um hindu, uma seita indiana. E ele, aos 14 anos de idade, num colégio, ele ganhou de presente de um amigo um livro do Novo Testamento. E ele começou a ler, e ele começou a se encantar com os ensinos. A leitura do Novo Testamento trouxe para ele indagações que ele carregava dentro de si, na sua alma. E na leitura que ele leu do Novo Testamento, ele teve um encontro com Cristo radical. Ele começou a mudar de vida. E aquilo não foi visto bem pelas suas famílias e pelo seu pai, porque eles eram hindu, e para um hindu ter um cristão dentro da família era uma maldição, era uma vergonha para a família. E aí, para você ter uma ideia, o próprio pai de Sadhu Sundar Singh tentou matá-lo envenenado. A família o expulsou de casa. Ele não tinha para onde ir, porque por ele se tornar cristão, ele ficou sem lugar para ir. E aí foi um homem que viveu a sua vida totalmente na dependência de Deus. Ele teve visões maravilhosas de Deus, teve experiências maravilhosas com Deus, ele queria pregar o evangelho a todos. Certa feita, tem várias histórias de Sadhu Sundar Singh, eu só quero destacar algumas. Certa feita, ele foi pregar o evangelho para um grupo de agricultores que estavam carpinando na roça. E aí um se ofendeu com aquilo e pegou e deu uma pedrada em Sadhu Sundar Singh, falou: você está pregando heresia, você veio com essa seita cristã, e deu uma pedrada nele. E com aquela pedrada ele ficou com a testa sangrando e ele foi para uma sombra. E aquele homem que deu aquela pedrada, com pouco tempo começou a dar uma forte dor de cabeça nele, e ele largou a enxada. E aí Sadhu Sundar Singh pegou a enxada e foi lá e começou a fazer o trabalho daquele homem que tinha dado uma pedrada nele. E aquele homem foi quebrantado, porque falou assim: como pode? Eu tratei mal, eu agredi aquele missionário, e mesmo assim ele vem me ajudar. E ali ele parou para ouvir o evangelho e se converteu ao Senhor Jesus. Uma vez ele foi pregar numa aldeia indiana, ele foi pregar o evangelho, espancaram ele, bateram nele achando que ele estava morto, jogaram num poço. Nesse poço era um poço que havia ali animais mortos, pessoas mortas. Haviam ali, ele relata que havia cadáveres em decomposição, e ele ficou ali durante 3 dias. E ele fraco, com aquele mau cheiro, sem comida, sem água, durante 3 dias ele ficou ali. E ele relata que foi numa madrugada, ele ouviu, porque aquele poço estava trancado com um cadeado e não conseguia sair dali. E ele, quando foi de madrugada, ele ouviu a porta se abrindo, uma mão se estendeu para ele e tirou ele daquele poço. Quando ele sai daquele poço, que ele respira aquele ar puro, e ele procura para ver quem foi que o libertou, ele não consegue enxergar aquele homem. E ele diz: eu não sei se foi o próprio Jesus que esteve ali comigo, eu não sei se foi algum anjo, eu não sei se foi alguém que era simpatizante do Evangelho e que me tirou dali.
Mas ele fala, mas o fato foi que, em última instância, foi o próprio Deus que me libertou ali. Ele tem histórias assim de um homem que realmente entregou a vida para Jesus. Um homem que realmente... É interessante que quando ele vivia indo de aldeias em aldeias para pregar o Evangelho, alguns eram aceitos, outros o tiravam dali. Mas uma feita, ele tentou ser um cristão comum na igreja. Ele entrou dentro de uma igreja presbiteriana, tentou vestir terno e gravata, mas ele viu que aquilo não era para ele. Ele era apelidado como o apóstolo dos pés sangrentos. Ele foi um homem que tentou imitar de todas as maneiras o seu mestre. Quando ele leu que Jesus ele jejuou durante 40 dias, ele colocou no coração de jejuar durante 40 dias. E ele jejuou, ficou numa floresta durante 40 dias em jejum. Teve experiências fantásticas, visões fantásticas, um corpo quase debilitado. Certa feita, conta que ele estava atravessando o Himalaia, as montanhas de Himalaia, e muita neve, muito frio. O frio estava 20 graus abaixo de zero. E ele com outro amigo, e eles avistam um homem mais à frente, e aquele homem estava caindo, já quase morrendo de frio. Ele fala para o seu amigo, fala assim, vamos salvá-lo. Ele falou assim, como vamos salvá-lo? A gente mal consegue salvar a gente mesmo, então mal a gente consegue andar, como a gente vai salvar aquele homem? E aquele amigo foi na frente, mas ele como cristão falou, não posso deixar aquele homem sozinho. E ele pegou, mesmo debilitado, atravessando sobre a neve, ele pega aquele homem e coloca sobre as suas costas. E ele diz que o calor daquele homem sobre o seu corpo foi a diferença que ele não morresse. E quando ele anda 300, 400 metros à frente, aquele amigo que não quis ajudá-lo, quando ele viu aquele amigo estava morto. E ali ele diz que entendeu exatamente o que diz a Bíblia, que aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de Cristo vai achar a vida. Resumindo, a história de Sundar Singh é muito interessante. Pesquisa na internet. Tem um livro, eu li esse livro 6 vezes. Talvez seja o livro que eu mais li na minha vida, o título do livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de Boanerges Ribeiro. Pesquisa, adquira esse livro, vale a pena, vai ter histórias em detalhes sobre a vida desse homem de Deus, Sadhu Sundar Singh, que o apelido dele era o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Qual a aplicação da vida desse homem de Deus para nós? A aplicação é uma só. Quando a pessoa tem de fato um encontro com Cristo, o encontro com Cristo muda radicalmente a vida daquela pessoa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele homem teve um encontro com Cristo, o encontro com Cristo mudou a vida dele. Ele passou por açoites, passou por fome, passou por escassez, passou por um monte de coisa. Ele falou, mas eu não troco nada. Ele falou, eu não troco nada disso. Eu não troco nada disso por nenhum conforto do mundo, porque a presença de Cristo, ele falava, a paz que ele tinha em Cristo era o maior bem que ele tinha adquirido nessa terra. Ele perdeu famílias, ele perdeu toda a herança, que ele fazia parte de uma casta alta lá na Índia. Ele perdeu tudo aquilo, mas ele considerou aquilo nada com o encontro com Cristo. Quando nós temos um encontro com Cristo, nós temos uma mudança verdadeira. O encontro com Cristo muda os nossos valores, muda as nossas amizades, muda os nossos princípios, muda-nos por completo, muda-nos de dentro para fora. É isso que teve Sadhu Sundar Singh. Ele teve um encontro com Cristo. Então, um encontro tão profundo que ele carregava um livro pequeno do Novo Testamento, ele decorou o Novo Testamento desse encontro que ele teve com Cristo. Que Deus abençoe você, que se você já teve esse encontro com Cristo, veja se esse encontro com Cristo mudou radicalmente seus conceitos, valores, e se você vive uma vida realmente transformada. Se as pessoas veem em você essa transformação. Porque há muitas pessoas que dizem que têm Cristo, mas elas não são guiadas por Cristo. Sadhu Sundar Singh foi um homem que viveu totalmente dependente de Cristo. Seja dependente de Cristo. E que Deus abençoe você.
leia mais, estude mais sobre a história desse grande homem de Deus, Sadhu Sudarsini. Próxima semana nós voltamos com outra personalidade, com outra biografia de homens e mulheres de Deus. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.